Justiça Federal condena o INSS a indenizar em R$ 150 mil por danos morais família de um segurado que teve o benefício negado. Gente, olha essa decisão, que importante. Um caso digno de ser repercutido aqui em nosso canal. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse caso, que pode perfeitamente ser utilizado como parâmetro, como base em todo o Brasil. Por isso que muitas das vezes eu explico aqui, tem que saber dos seus direitos para exigi-los. Olha, essa família, depois de muito batalhar, chegou a esse resultado. Por quê? Porque fez valer os seus direitos. Vamos compreender melhor esse caso? Vejamos. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que entendeu que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deve indenizar a família de um motorista morto após ter o auxílio-doença negado pela autarquia previdenciária. De acordo com os julgadores, a comprovação da demonstração do nexo causal. Nexo causal, gente, é o vínculo que relaciona o ato ou o fato à consequência provocada por ele. Veja, no caso aqui, o INSS cometeu um ato e esse ato ensejou em um prejuízo para essa pessoa. A consequência que foi provocada por conta desse ato do INSS. Então, entre o nexo causal, a causa aqui, e o fato que é de responsabilidade da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, impõe ao INSS o dever, a obrigação de indenizar essa família. O segurado recebia auxílio-doença, mas com a negativa de prorrogação do benefício, ou seja, ele recebia e tentou prorrogar o benefício. Entretanto, o INSS negou. Diante da negativa de prorrogação do benefício por parte da autarquia, ele teve que voltar à atividade de motorista. Ele teve que voltar ao trabalho, porque o INSS negou a prorrogação do seu benefício. Vai fazer o quê? Vai passar fome? Não, eu vou voltar ao trabalho. E aí, diante dessa situação, por maioria, a 4ª turma do TRF4 entendeu que o homem estava incapacitado para a condução de caminhão e que houve erro na avaliação médica do INSS. Novidade, né, pessoal? Novidade aqui, nós estamos todos os dias repercutindo casos em que há erros na avaliação médica do INSS. E nesse caso aqui, esse erro da avaliação médica do INSS acarretou o quê? Resultou o quê? No dever de reparar o dano moral causado aos familiares desse segurado. Para que vocês entendam melhor o caso, a ação foi ajuizada pela esposa e os filhos do segurado. A família desse segurado afirmou que ele trabalhava como motorista desde 1985. Segundo os autores da ação, em 2014, ele sofreu um acidente de trânsito ao colidir o caminhão que dirigia, gerando sequelas irreversíveis, como traumatismo intracraniano, foi grave o caso dele aqui, que o impossibilitaram de seguir trabalhando. É por isso que nós temos que pagar o INSS. Aliás, é por isso que nós pagamos o INSS. Principalmente quem trabalha. Não está livre que aconteça, infelizmente, esse tipo de coisa, né? Dessa forma, o homem passou a receber o auxílio-doença após esse terrível acidente. No entanto, em 2015, veja, lá em 2014, certo? Em 2015, o INSS negou a prorrogação do benefício e cessou, cortou os pagamentos dessa pessoa após a perícia médica concluir que ele possuía condições de retornar ao trabalho.
Todos os dias eu recebo reclamações de seguidores em relação à perícia médica do INSS e a sua conclusão. Veja, nesse caso aqui, a perícia médica concluiu que ele estava apto, ele possuía condições de retornar ao trabalho. Um erro gravíssimo, e nós sabemos que isso acontece diariamente. De acordo com os autores, que, repito, são os familiares desse trabalhador, com a negativa administrativa, ou seja, como o INSS negou aqui na via administrativa, né, o restabelecimento do benefício, o segurado teve que fazer o quê, pessoal? Teve que retomar a atividade como motorista de caminhão para garantir o sustento da família. Ele sofreu um novo acidente de trânsito em dezembro de 2015, vindo a falecer. Um caso muito triste, né? A viúva e os filhos requisitaram à justiça indenização no valor de 400 salários mínimos pelos danos morais sofridos por esse trabalhador. Na ação, eles afirmaram que o homem ainda estava em tratamento quando o INSS interrompeu o auxílio-doença e que ele possuía um histórico de depressão e alcoolismo que foi desconsiderado pela perícia. Eu estou repercutindo esse caso porque é interessante, de fato, para servir como base. A perícia do INSS tem que se atentar a todos os fatos, ao histórico do trabalhador e ver, principalmente, se é o caso dessa pessoa retornar às suas atividades laborais, que é, gente, para proteger essa pessoa. A perícia que é feita por um especialista serve exatamente, para proteger o trabalhador e não colocá-lo em risco, né? Vejamos, os autores sustentaram que, mesmo estando o segurado inapto para exercer o labor, ou seja, para trabalhar, a autarquia, se referindo aqui ao INSS, desconsiderou esses fatos. É sempre assim. O INSS desconsidera os fatos, escolhendo por expor aos riscos de um novo acidente que poderia ocorrer, obrigando-o a retornar à estrada. Devido à negligência na tomada das decisões, ainda que existindo dúvidas quanto à condição de saúde do paciente, o INSS forçou o segurado a voltar ao trabalho como motorista. Abro aspas aqui no início, fecho aspas para o que disseram os autores desse caso na justiça. E aí vocês vão entender agora o que aconteceu aqui judicialmente falando. Vamos lá. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, ou seja, ele perdeu a causa na justiça de primeiro grau, em primeira instância. Essa negativa é da terceira vara da Justiça Federal lá de Caxias do Sul. Então, em primeira instância, a ação foi julgada improcedente pela terceira vara federal de Caxias do Sul. A família, então, recorreu da sentença ao TRF4. E aí nós vamos para onde, pessoal? Vocês que me acompanham aqui, saímos da primeira instância, vamos para a segunda instância. Agora nós vamos para o tribunal. E lá no TRF4, a quarta turma, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso. Como assim, gente? O colegiado, a reunião dos julgadores, estabeleceu que o INSS deve pagar R$50 mil a cada um dos autores, totalizando R$150 mil em indenização, com a incidência de juros e de correção monetária desde a morte do motorista em dezembro de 2015. Nós estamos no ano de 2024, então tem juros de lá até aqui. O valor será bem maior, certamente. O relator desse caso, pessoal, que foi o desembargador Cândido Alfredo
Silva Leal Júnior, e eu falo o nome de propósito porque o jogador foi muito sensível, ele destacou que, abro aspas aqui para sua excelência, é inequívoco, ou seja, não há dúvidas no processo que a autarquia previdenciária, o INSS, estava enganada acerca da inexistência de incapacidade do falecido. Fecho aspas aqui para o desembargador. O que ele está dizendo? Gente, estava claro, era inequívoco, não tinha dúvida de que o INSS cometeu um erro. Existia sim incapacidade. E não o que o INSS disse, inexistência de incapacidade. Não, existia incapacidade aqui desse trabalhador. O magistrado se baseou em laudos médicos. Veja, gente, não é à toa não, foi certo o negócio. Se baseou em perícia, se baseou em laudos médicos que apontaram, abro aspas mais uma vez, o comprometimento das funções executivas do segurado, com alterações funcionais na atenção e na memória, tanto antiga quanto recente, na tomada de decisões baseada em juízo crítico e alterações no fluxo do pensamento e agilidade mental, fecho aspas, para o que disse o julgador. Para Leal Júnior, é evidente que, diante deste quadro, o retorno à atividade laboral, ao trabalho de motorista profissional, recomendado pelo INSS, pasmem vocês, retorno ao trabalho, recomendado pelo INSS, era absolutamente inviável, quiçá perigoso, seja para o segurado, seja para terceiros, e que o acidente era uma consequência previsível e até mesmo provável na hipótese de errônea qualificação da aptidão para o trabalho em questão. Muito cirúrgico aqui o julgador. E continua, veja, em seu voto, o relator concluiu: demonstrado assim o nexo causal entre o fato lesivo imputável à administração e o dano, traduzido no falecimento do segurado, exige, ou seja, impõe o dever do INSS de reparar, de indenizar o dano moral causado aos familiares da vítima, pois deixou de segurar à vítima o benefício previdenciário que se mostrava devido, que essa pessoa tinha direito. Uma decisão, como eu disse, digna de ser repercutida aqui em nosso canal, para que todos tomem conhecimento e compartilhem esse tipo de informação. Isso aqui pode perfeitamente servir de base e incentivo para aqueles que estão correndo aí atrás dos seus direitos. Mostre esta decisão para o seu advogado e compartilhe muito essa informação. Quem quiser ler na íntegra toda a decisão, eu estou deixando disponível por meio de um link que está na descrição do vídeo. Agora, me diga vocês aí nos comentários, você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento sobre o tema. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.